Essa semana, este hino tem falado muito ao meu coração, porque nós acabamos de celebrar a passagem para um novo ano. E quantas vezes, durante esse ano 2024, nós tentamos um compromisso com Deus, fizemos esse compromisso, firmamos um compromisso, mas no decorrer do ano nós esquecemos, nos afastamos desse compromisso, nos afastamos dessa vontade do Senhor e passamos a andar segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer, fazendo com que tudo aquilo que nós temos e precisamos ficasse do lado de fora do nosso coração, ficasse do lado de fora do centro da vontade de Deus. E pensando nesse louvor, nesse cântico, em algumas situações que eu vivi nesse ano 2024, comigo mesmo e com outras pessoas, o Senhor falou ao meu coração. E esse texto está lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, foi aquele que escreveu mais livros, mais textos, mais da palavra de Deus. Ele, com sabedoria e por experiência com o Senhor, pôde, então, escrever palavras que para nós servem como bálsamo, servem como guia, servem como exortação, servem como alimento, servem como despertamento, servem para muitas finalidades e para muitas coisas. E nessa noite eu quero compartilhar em Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quanto a mim, irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vez, outra vez. Vá em frente, tente um pouco mais, tente novamente, continue buscando essa perfeição no Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto, trata do alvo de uma vida, trata do alvo da vida que todo seguidor de Jesus deveria buscar. O apóstolo Paulo, nesse texto, trata de um alvo da vida de todo seguidor de Jesus Cristo, que todos deviam buscar, que é a perfeição em Cristo Jesus. Depois de falar do seu histórico, se olharmos os trechos, as passagens anteriores, ele conta a história da sua vida. Ele fala do seu ministério. Ele fala do seu andar com Deus. E ele diz em certo momento que considerou tudo que tinha como esterco, como lixo, como nada, em comparação com o que tinha recebido de Jesus Cristo. Ou seja, uma nova vida. Paulo era um homem estudioso, Paulo era um homem conhecedor da lei, Paulo era um homem dedicado nos seus afazeres. Eu mencionei isso alguns dias atrás. Paulo achava que era sincero, que estava certo em tudo que ele fazia diante de Deus. Perseguia os cristãos, prendia, fazia tudo que a lei andava ali. Mas Paulo precisava de algo mais na sua vida. Nós procuramos sabedoria, conhecimento, nós procuramos tantas coisas para a nossa vida. E muitas vezes deixamos de buscar o principal, que é Jesus. Que é ter uma comunhão, um relacionamento pessoal com Deus de uma forma tão íntima, que até o silêncio dele nós escutamos. Que até o silêncio dele nós entendemos. Paulo tinha consciência de que seus atos, bons ou maus,
não eram suficientes para proporcionar a sua salvação. Depois que ele teve o um encontro com o Senhor e olhou toda a sua história, ele sabia que tudo o que ele tinha feito, com toda a sinceridade do seu coração, com todo o temor que ele tinha a Deus, pela lei, não tinha valido nada, não tinha acrescentado nada na sua vida. Somente depois da conversão, do encontro com Jesus, que ele pôde entender isso. Que ele pôde entender que somente através de Jesus, através do sangue do Cordeiro, através do sacrifício da cruz, através de um homem, Jesus, ele poderia alcançar o êxito e a salvação da sua vida. Tudo o que ele fez não era suficiente para agradar a Deus, como ele pensava estar fazendo. Como eu disse, ele fazia tudo. Era um cara zeloso, era um zelote. E ele pensava que estava agradando a Deus, mas depois ele percebeu que em tudo o que ele fez, com sinceridade de coração, não havia agradado a Deus. Pelo contrário, todo o seu zelo e a perseguição aos seguidores de Jesus foram deixados de lado quando ele foi chamado por aquele que perseguia. Ou seja, por Jesus ali na estrada de Damasco. Eu e você um dia tivemos um encontro com Jesus. Mesmo nascendo num lar evangélico, num lar cristão, onde a palavra de Deus era ensinada. Nós tivemos que ter um encontro com Jesus. Porque é individual esse encontro, é pessoal esse conhecer Jesus. Nós podemos ter um pai santo, uma mãe santa, que é fervoroso e que busca a Deus em todos os momentos. Mas nós temos que ter a nossa experiência com o Senhor. Nós temos que ter a nossa experiência com o Senhor. Assim como Paulo precisou ter essa experiência com Jesus no caminho de Damasco. Agora Paulo, como proclamador da mensagem de Jesus, ele afirma ter consciência de que não chegou ao alvo ainda. Que ele tinha que percorrer um bom espaço de tempo ainda. Que ele não tinha chegado àquilo que ele precisava. Mas ele precisava o quê? Buscar, continuar, até alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Essa consciência não o paralisou. Essa consciência não o deixou prostrado. Não o deixou triste. Poxa vida, eu fiz tanto. Andei tanto, trabalhei tanto, me esmerei tanto, fui tão zeloso, fui tão dedicado. E agora tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu percebi, pensar estar fazendo de certo, não vale nada. Mas isso não fez Paulo ficar prostrado, pelo contrário. Sabendo que havia um caminho longo a ser percorrido, ele tomou duas decisões importantes. Esse texto da Bíblia é um pequeno manual para mim e para você, nesse primeiro culto do ano. Esse texto, pequeno texto, 2 versículos da palavra de Deus que nós lemos, é um manual importante para nós nos dedicarmos nesse 2025. Pensando na nossa caminhada com Cristo, pensando no nosso ministério, pensando na nossa família, pensando em tudo aquilo que temos que fazer para o Senhor. São palavras importantíssimas para que qualquer pessoa que quer alcançar um objetivo, quer alcançar um alvo. Quantos planos nós fizemos no ano passado e não alcançamos? Não galgamos, não chegamos a vê-los concluídos, realizados. Será que temos que trazer essa carga, este peso para esse ano de 2025? Não. Devemos deixar as coisas do passado no passado e prosseguir em frente, olhando para o alvo, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para o único objetivo, santificarmos nossa vida, consagrarmos nossa vida ao Senhor, buscarmos a perfeição nele. Porque talvez seja este ano, 2025, em que o Senhor virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo. E você, o que fará? O que estará fazendo quando o Senhor vier buscar a sua igreja? Sabemos que muitas pessoas são dedicadas no que fazem. Se esmeram, buscam, jejuam, oram para fazer a obra do Senhor. Mas é necessário, como disse o pastor Moisés, termos uma comunhão e intimidade com Ele, para que Ele nos reconheça,
naquele glorioso dia quando vir buscar a sua igreja. Talvez eu e você não tenhamos conseguido êxitos ao executarmos algumas dos nossos projetos no ano que se findou. Talvez eu e você deixamos algo para trás. Algo até importante. Mas devemos pensar no seguinte: Senhor, nós estamos no novo ano. E eu preciso, Pai, ter uma mudança da minha mente, do meu coração, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se realize em minha vida. Talvez nós não conseguimos o nosso objetivo, o nosso sonho, o nosso projeto ser concluído, porque Deus não quis. Simplesmente por isso. Deus não quis que acontecesse e não aconteceu. Ou porque não usamos a estratégia adequada. Talvez não buscamos em oração, talvez não jejuamos, não buscamos a direção da palavra de Deus, não ouvimos conselho de pessoas sábias, e quisemos fazer nossa capacidade, nossa inteligência, nosso braço, e nos demos mal, demos com a cara na parede. Talvez porque não era para acontecer mesmo. Meus amados irmãos, independente disso, alguns de nós nos sentimos frustrados. E em muitos, o desânimo chegou ao coração. Eu conheço pessoas que começaram esse primeiro de ano já desanimadas. Pessoas com quem eu converso. Porque estão olhando para a situação que está à sua volta. O dólar aumentando, a confusão no judiciário, a confusão no governo, a confusão... Irmãos, o nosso olhar tem que estar fito em Jesus. Tem que estar fito no Senhor da nossa vida. Porque todas as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que 1.000 caem contra 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a promessa do Senhor. E se formos atingidos, Deus continua sendo Deus e nós temos que continuar nossa caminhada rumo às mansões celestiais, prosseguindo para o alvo. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a nossa vida tem que estar voltada única e exclusivamente para o Senhor. Se nós quisermos chegar à perfeição e às mansões celestiais, a nossa visão tem que estar ligada no Senhor, tem que estar ligada no alvo que é Cristo, o autor e consumador da fé. Nesse texto de Paulo, vejo que ele nos apresenta etapas para alcançarmos esse êxito, com êxito, os nossos projetos, os nossos objetivos. E esses ensinamentos são para toda a nossa vida. Não só para 2025. Não só para os primeiros dias do ano. Mas para levarmos para toda a nossa vida. Por isso devemos ficar atentos e procurar entender todas as soluções de Deus para a nossa vida. Deus tem mostrado e apresentado soluções através da palavra. Através de testemunhos. Através de ensinos. Mas muitas vezes nós estamos desapercebidos, com os nossos olhos fechados, nossos ouvidos tapados, porque queremos que as coisas aconteçam assim e do nosso jeito. E não é assim que acontece. Nós que somos do Senhor temos um dono. E esse dono sabe o que é melhor para nós, como servos. Ou mais, ele sabe como é para nós, seus amigos. Que a palavra de Deus, nós não somos servos, somos amigos do Senhor. Somos irmãos daquele que é 1 a 0, Jesus Cristo. E co-herdeiros com Ele. Então nós devemos ficar olhando para a direita e para a esquerda, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, para que tudo aquilo que nós precisarmos, nós precisamos alcançar no Senhor. Paulo não era um cara acomodado, como muitos crentes são, como muitas pessoas são. Veja o verso 13, o apóstolo diz: não julgo que haja alcançado. Quem conhece a obra missionária de Paulo, sabe que ele foi um missionário bem sucedido. Ele poderia ter alcancei o meu objetivo. Abri muitas igrejas, preguei o evangelho, escrevi várias cartas, fiz a obra. Mas tudo isso, ele sabia que não era o suficiente. Faltava algo mais. Precisava de algo mais. Porque ele dizia: eu não alcancei ainda o meu objetivo. E qual era o objetivo? O galardão, ser parecido com Jesus, alcançar a perfeição nele. Essa afirmação do apóstolo Paulo deve abrir os nossos olhos, deve abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, deve nos trazer entusiasmo para continuarmos a nos dedicar exclusivamente aos projetos do Senhor na nossa vida. Quer seguir a Cristo? Renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Todos os dias.
Temos que renunciar às nossas vontades, nossos desejos, nossos projetos, às vezes, para fazermos e vermos os projetos e os planos do Senhor na nossa vida. Que isso nos traga esse incentivo, esse despertamento, esse desejo, para que nesse ano 2025 nós possamos continuar trabalhando, fazendo a vontade de Deus até a sua volta. Com expectativa, com amor, com alegria. E seja na vida pessoal, seja vida familiar, na vida profissional ou ministerial, dedique-se, primeiramente, em fazer a vontade de Deus. Dedique-se. 2, devemos nos libertar do passado. Como eu disse já, esquecermos das coisas que para trás ficam. 2024 não volta mais. É como o rio, a água que foi em direção ao oceano. Lá ela se misturou, não volta mais para o rio. Ela se torna parte do oceano. Assim é a nossa vida. 2024 passou. Nós estamos no novo dia, no novo tempo, no novo momento. E esse momento deve ser para glorificar ao Senhor. Paulo declara que mesmo que não tenha alcançado o seu alvo, ele deveria tentar novamente, mas para isso era necessário fazer alguma coisa. Paulo sabia que para alcançar as mansões celestiais, o objetivo dele, ele tinha que esquecer o seu passado. Por isso que ele falou que tudo aquilo era perda para ele. Com relação ao ter um encontro com Jesus. Tudo aquilo que ele tinha deixar do lado, para trás. Esquecer. E viver a nova caminhada com Jesus. Essa deve ser uma atitude fundamental para quem quer seguir a Cristo. Para quem quer seguir Jesus. Continuar buscando e buscando a perfeição esquecendo as coisas passadas. Esquecendo aquilo que está para trás. Buscando ao Senhor. Essa atitude implica em deixar de carregar o peso das coisas que já foram superadas. E que insistimos em não nos desapegar. Coisas que passaram, coisas que aconteceram conosco, que nós insistimos, mesmo que depois de tratadas, mesmo que depois de perdoadas, mesmo que depois de resolvidas, nós queremos carregar conosco. Não devemos fazer isso. Temos que superar todas as coisas. Ou seja, se você tem que perdoar um irmão, perdoe. Se você tem que se reconciliar com alguém, se reconcilie. Se você quer chegar às mansões celestiais, deixe o pecado de lado e busque ter uma vida de santidade no Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem andar para frente, justamente por isso. Ficam presas ao passado. Imitam a mulher de Ló, que olhou para trás e viram uma estátua de sal. Ela não voltou, nem prosseguiu adiante. Ela ficou ali parada. Se perdeu. Por quê? Vislumbrava o passado. Vislumbrava as coisas que tinha. Vislumbrava as posses que tinha ficado para trás. Talvez haja alguém aqui que teve perdas no ano passado, perdas pesadas. E ficou preocupado e até se julgou não merecedor ou até culpou a Cristo, a Deus por alguma coisa. Não fique como a mulher de Ló olhando para trás, pensando no que passou, nas riquezas, nos bens que ela tinha. O que Deus tem reservado para mim e para você é muito mais importante, muito mais maravilhoso. E a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você quer chegar à perfeição, à santidade, à presença do Senhor, olhe para frente. Se desprenda do passado. Não fique remoendo o passado. Porque isso faz você perder a visão do futuro. Quando a pessoa fica presa ao passado, quando a pessoa fica presa às coisas antigas, não vislumbra o futuro. E quando eu falo coisas passadas, no próprio ministério, na própria igreja. O tempo de glória, o tempo em que nós estamos por cima da onda, no bom sentido, eu estou dizendo, reconhecido pelos irmãos como ministério forte, mas de repente, nós mesmos nos afastamos, deixamos de fazer o que tinha que ser feito. E hoje vivemos do passado, relembrando as glórias do passado. Irmãos, esqueça as glórias do passado. Deus tem muito mais para te dar, muito algo para te dar nesse futuro que você está deixando de olhar
porque está olhando para trás. Eu falo, às vezes, com as pessoas que estão conversando comigo sobre a obra, sobre o tempo da minha conversão. Sinto saudade? Sinto sim. Do tempo que eu era jovem, que eu tinha disposição física. Saímos para fazer evangelismo, ar livre, tocar nas praças. Sair para os lugares para falar de Jesus. Com o tempo, o corpo cansou. Não responde mais com o mesmo vigor. Mas dentro do meu coração ainda arde essa chama. E a única coisa que eu peço para Deus todos os dias quando eu levanto da minha cama, me dê saúde, Senhor. Me dê força, Senhor. Renova minhas estruturas, Senhor. Para que eu ainda possa fazer algo pelo Teu reino. Porque eu acho que eu não estou fazendo o suficiente, meus irmãos. Não é pregar, não é tocar, não é falar de Jesus somente. Tem muito mais a ser feito até a volta do Senhor. E eu me coloco nessa situação às vezes. Não lembrando das glórias do passado, porque eu sei que não voltam mais. Mas quantos daqui lembram disso, quando eram jovens? Os louvores que nós colocávamos, cantávamos, a juventude que nós pertencíamos. Mas ficou para trás. Olhamos para frente. Hoje são todos de meia idade. Todos meus amigos, cabelos brancos. Alguns já partiram com o Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Hoje é tempo do Moisés Davi, jovens, Samara, os filhos do pastor Fábio, não é verdade? Jovens que estão crescendo com aquele impulso, com aquele ânimo, com aquela alegria. Eles vão prosseguir essa caminhada com mais vigor que nós. E nós temos que ser o quê? O exemplo para esses jovens. Assim como foi exemplo para a igreja, sendo um servo. Porque eu poderia falar de Jesus, é exemplo maior, mas nós somos homens. E Jesus é Deus. Jesus é o perfeito. Então nós temos que olhar para Jesus como um autor da fé, mas temos que ver exemplos de homens que andaram com ele também. E deixaram o seu legado, o seu exemplo. Muitas podem ser as situações e dificuldades que nós vamos enfrentar durante este ano 2025. Por isso, meus irmãos, devemos ter em nossa mente e coração a palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos que carregar esse versículo durante 2025. Porque nem tudo é mar de rosas, virão lutas. E pode preparar, irmãos, que nesse mês do ano vai ter muita luta, muita dificuldade. Mas nós temos aquele que tem um braço forte do nosso lado. Nós temos um Deus poderoso que conhece os que são seus. Conhece os que são seus. E não vai permitir que nada falte na nossa mesa, no nosso convívio, porque nós somos do Senhor. E nós temos que ter essa visão, essa fé no Senhor. E que mesmo que venha a dificuldade, olhemos para o Senhor, autor e consumador da tua fé, e continuamos rumando para o alvo que é Cristo. A nossa caminhada aqui neste mundo não é e não será um mar de rosas. O próprio Jesus nos declara, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, Jesus venceu o mundo, irmãos. Nós temos exemplo de Jesus. Nós temos que lutar, nós temos que fazer jus a essa vitória de Cristo na cruz, como servos de Deus. Seja qual for o seu passado, talvez aparentemente até melhor do que nos dias atuais. Como eu disse, talvez lá atrás tenha sido glória e hoje está um pouco difícil. Mas nós devemos saber de uma coisa: você não deve ter pacto com o passado. Não devemos fidelidade ao passado. Devemos fidelidade a Cristo. Fidelidade ao Senhor. Deus quer nos fazer andar para frente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus quer da igreja dele, do seu povo. Talvez pelas mídias sociais sejam pessoas ouvindo que sejam desanimadas. Quais situações têm atravessado? Talvez enfermidade, uma perda, desemprego, falta de recurso financeiro. Mas se você é um servo, uma serva do Senhor, coloque a tua vida diante do altar do Senhor
E Ele suprirá todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, o salmista, fui moço e hoje sou jovem, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. E o que nós seguimos avante, talvez você sinta falta de alguém, mas uma coisa eu te digo, meu amado, há um ditado popular que diz, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Saia da tua posição de desânimo, de tristeza, de apatia, de derrota, porque não conseguiu os seus objetivos no ano passado, ou porque está vendo o ano começar com dificuldade. Olhe, novamente digo, para Jesus, autor e consumador da fé. Se ficarmos presos ao passado, não teremos como andar para frente. Ficaremos estagnados, parados como um pântano que só recebe água da chuva, e aquela água apodrece, e não frutifica e nem dá vida a nada. Porque não corre rio perto dela, para renovar o oxigênio da água. Você e eu precisamos esquecer definitivamente todas as coisas que ficam para trás. O passado pode arruinar sua vida para sempre. E ainda pior, pode te afastar de Deus. Pode te afastar de Deus. Como conheço muitas vidas que se afastaram de Deus porque estavam presas a situações do passado. Situações de família, situações de comunhão na igreja, situações com o pastor, situações com os filhos, com a esposa, com o esposo, com o patrão, com o irmão, com o diácono, com o presbítero, e se afastaram, se deixaram levar, e estão longe do Senhor. Mas o Senhor quer trazer essas pessoas de volta. Deus quer trazer você de volta, para que você possa continuar andando, caminhando em frente. O passado pode errar sua vida para sempre, e pode te afastar de Deus. Se for necessário perdoar alguém, irmão, não sei porque Deus está falando sobre perdão, perdoe. Se for necessário pedir perdão, peça, não se envergonhe. Peça perdão, se humilhe diante do Senhor primeiramente. Porque uma coisa é certa, irmãos. A Bíblia diz, se nós não perdoarmos os nossos devedores, nós não recebemos perdão do Senhor. É condicional. A oração do Pai Nosso, veja a oração do Pai Nosso é condicional. Se nós quisermos ser perdoados, temos que perdoar. Se nós tivermos que ter comunhão com Deus, temos que ter comunhão com o nosso irmão. A palavra de Deus diz, como você pode me amar se não me vê? Diz que ama o teu irmão que vê, e diz que me ama e não me vê? Como? Eu olho para o pastor Moisés, vejo o pastor Moisés, digo que é um pastor Moisés porque eu vejo. Digo que ama a Deus, mas eu vejo Deus? Não. Eu sinto a presença dele. Eu sinto o agir dele. Eu sinto o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida. E se ele está agindo na minha vida, é por um objetivo, é por um propósito. Então busque perdoar você que está perdoado. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Você deixou de lado o ministério. Você tem negligenciado alguma coisa que é da vontade de Deus? Volte. Busque a presença de Deus e continue em frente, buscando a presença de Deus. Liberte-se do passado. Deus tem novos degraus. Deus tem novos andares para a nossa vida. Devemos nos esforçar para conseguir alcançar esse objetivo. Precisamos andar para frente. Ponto 3. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Depois de esquecer o passado, Paulo diz que avança para as coisas que estão adiante dele. Deus coloca coisas novas diante da gente. Deus coloca coisas maravilhosas no nosso caminho. Mas nós temos que estar em comunhão, com nossos olhos abertos e atentos para discernirmos esse bom de Deus. O maior de tudo Jesus já deu. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite louvando, exaltando o Senhor e ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus quer dar muito mais coisas para nós até chegarmos às mansões celestiais. E para isso nós devemos colocar nossa visão no Senhor. Deus coloca uma igreja na tua vida. Deus colocou na minha vida a genuína, onde eu estou hoje. Onde eu tenho comunhão com meus irmãos, com os pastores.
Deus coloca oportunidade para solucionar os meus problemas. E para solucionar os seus problemas. Deus coloca situações e oportunidades para resolver problemas. Deus tem colocado em mim e em você o Espírito Santo para ser o nosso companheiro, para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro, aquele que vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Deus coloca tudo para você, para que você possa se erguer, para que você possa se levantar, para que você continue avançando. Eu tenho ficado muito preocupado, irmãos, nos últimos dias, porque eu tenho conhecido muitos crentes acomodados. Tenho conhecido muitos crentes acomodados, vendo a obra de Deus e de repente eles pararam, estagnaram, começaram a andar em marcha lenta, porque estão olhando para as situações que estão à sua volta. Essa tem sido a minha preocupação, porque essas pessoas precisam ter novamente um toque do Espírito Santo para voltarem às primeiras obras, ao primeiro amor. E é por essas pessoas que eu tenho orado e clamado ao Senhor. Muitos ficam pedindo a Deus uma solução, até se esquecendo do passado, mas não se movimentam e não avançam. Pedem a ajuda de Deus, Deus dá a solução, eles já esqueceram o passado, mas preferem ficar parados esperando na contemplação. São inertes, imóveis. Mas se quisermos ter sucesso, temos que aprender a caminhar e avançar no Senhor. Temos que avançar para as coisas que estão adiante de nós. Peçamos sabedoria a Deus. Nos orientemos pela sua palavra, pois ela é a bússola, ela é o nosso manual de instrução, como nos declara o salmista no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quarto ponto, prossiga, siga em frente, continue. Continuando o versículo, o apóstolo Paulo nos diz, prossigo para o alvo. Veja a quarta decisão em prosseguir para o alvo. Não parar pelo meio do caminho, não ficar revivendo o ressentimento de coisas que deviam ficar para trás. O professor Clóvis de Barro Filho, um professor muito conhecido de filosofia, disse uma vez, para trás, nem para pegar impulso. É a frase que ele disse. Voltar para trás, mas nem para pegar impulso. Temos que continuar correndo a carreira que o Senhor nos propôs. Temos que continuar em frente, buscando o Senhor. É isso que Paulo está dizendo no texto que nós lemos. Não basta superar as coisas que nos atrapalham na caminhada. É preciso continuar a caminhada e caminhando sempre em frente. Não para o lado, não procurando atalhos, nem procurando vielas, mas no caminho certo. Entenda que isso não é falta de sensibilidade do apóstolo Paulo, mas o atitude de ser consciente de que coisas boas e ruins acontecem com todos nós, independentemente de quais sejam as consequências da nossa vida. Muitas coisas acontecem comigo, com você. E isso não pode fazer com que eu e você fiquemos paralisados por causa delas. Guarde isso, independentemente das dificuldades e barreiras no caminho, devemos prosseguir, devemos perseverar em buscar o Senhor. A vida não é fácil, seus projetos poderão ser bem-sucedidos, mas você terá provas no meio do caminho. Neste momento, estamos avançando com todo o ânimo para alcançar um objetivo. Começou o ano, eu passei o ano em oração. Depois de muito tempo, pude participar de uma vigília da passagem do ano. E como foi gostoso, como foi maravilhoso poder estar ali, né? Passarmos louvando, orando, buscando a presença do Senhor. Isso deu motivação, isso nos traz ânimo. Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, em tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo o ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Paulo sabia o que ele estava falando.
Paulo sabia que se ele fitasse os olhos em alguma direção que não fosse o Senhor, ele podia fracassar, ele podia falhar, ele podia parar, ele podia estagnar. Mas ele diz, lá em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Infelizmente, durante a caminhada e durante a realização de nossos planos e projetos, nos deparamos com barreiras que surgem com as decepções da vida. Pessoas vão querendo nos desanimar, pessoas que são contra o nosso sonho, nossos projetos, perseguições por causa dos objetivos alcançados, porque isso acontece. Quando você chega a um certo nível de alcançar algum objetivo que é bênção na tua vida, sempre vai ter alguém para trazer algo contra você, para tirar você da presença de Deus, para tentar desanimar você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e Deus tem abençoado tanto a tua vida, mas vai ter sempre alguém que vai se levantar para tentar te desanimar, tirar você da presença de Deus. Isso faz parte da caminhada com Cristo. E nós temos que estar apercebidos disso, para que quando essas perseguições surgirem, esse levante vier, nós possamos estar cheios da graça do Senhor e possamos dar um bom testemunho e mostrar que mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com dor, mesmo com ataques, o nosso alvo deve ser sempre em frente, olhando para Jesus. Olhando para a história da vida do apóstolo Paulo, após seu encontro com Jesus, muita coisa mudou em sua vida. Teve muitas perdas, perseguições, foi preso, foi apedrejado, expulso do meio dos seus, e tantas outras coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. Mas ele disse, prossigo para o alvo. Ele não desistiu, não ficou se lamentando, lamuriando a sua queda. Ele continuou seguindo reto, seguindo em frente, pois tinha um alvo estabelecido. Guarde isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Só alcança um alvo quem tem um alvo estabelecido. Só alcança um alvo quem tem um alvo estabelecido. Porque você vai perseguir isso com toda a vontade do teu coração. E se esse alvo são as mansões celestiais, seja mais enfático no teu coração quanto a isso. Você tem um alvo para ser alcançado? Sabe que tendo um alvo certo, um objetivo específico, eu e você vamos andar em linha reta. E quando menos esperarmos, chegaremos nesse alvo definido. O povo de Israel no deserto rodeou as montanhas por 40 anos. Por 40 anos aquele povo ficou no deserto rodeando. Estava tão perto o objetivo deles. Mas por causa da desobediência, da lamentação, da murmuração, do pecado que eles cometeram, ficaram 40 anos para entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que toda aquela geração pereceu, somente alguns entraram. Aquele povo estava confuso quanto aos seus objetivos, pois ora não queriam voltar para o Egito, lembrando das comidas e iguarias do Egito. Ora queriam chegar à terra prometida, quando se reconciliavam com Deus, reconheciam o seu pecado. Mas um dia Deus disse, chega de rodear as montanhas. Deuteronômio capítulo 2 e 3 diz assim, então o Senhor me falou dizendo, tendes rodeado bastante essa montanha, virai-os para o norte. Enquanto você estiver longe da vontade de Deus, você vai andar em círculos. Você vai ter fracasso e derrotas em tudo aquilo que você almejar. Por quê? Não é a vontade de Deus. Mas quando você se voltar para Jesus, quando você se voltar para o Senhor, Ele vai te mostrar a direção correta que você tem que ir. Assim como fez com o povo do deserto. Depois de 40 anos rodeando a terra, o Senhor, agora vocês vão entrem para o norte. E aquele povo foi para o norte. E ali estava o destino final deles. Muitas vezes não alcançamos nosso alvo, nossos sonhos, nossos projetos, pois estão longe da vontade de Deus. Por isso que é importante, quando você traçar algo na tua vida, busque orientar-se com o Senhor. Busque saber se essa é a vontade de Deus para você. Faça um bate-papo com o Senhor. Através da oração, do jejum, da palavra, se oriente. Porque talvez, por mais limpo e puro seja o desejo do Senhor no teu coração, que você vai alcançar, não é a vontade de Deus para a tua vida, embora os que estão do teu lado. Então procure saber a vontade de Deus para a tua vida.
Começamos com o povo de Israel no deserto, a pensar no passado. Começamos a traçar outras metas. Ou seja, Deus nos mostra, Deus nos dá orientação, mas nós queremos outras metas, outros projetos, outros sonhos, e aí fazemos tudo errado. Para que isso aconteça, devemos abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para saber que Deus tem um propósito para cada um de nós, e assim podemos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Para terminar, priorizar Jesus em nossas vidas. Pastor, mas deve ser o primeiro ponto, priorizar Jesus em nossas vidas. Paulo, quando depois de tudo que ele passou, ele buscou o que nós devemos buscar. Sermos como mestres, sermos como Jesus. Paulo, depois de tudo que ele passou, ele resolveu e falou: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser perfeito como o Senhor. Andando nesse mundo, devemos ser edificados por refletirmos o próprio Cristo em nossas vidas. O Senhor disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Devemos refletir o próprio Jesus em nossa vida, seja por nossas ações, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir. E através de todas as decisões que nós tomarmos. Diante disso, podemos perceber que, assim como Paulo, o caminho que devemos trilhar ainda é bastante longo. Como Paulo, devemos saber que o caminho que devemos trilhar ainda é bastante longo. Apesar de termos sonhos, planos, que certamente estão no coração do Senhor, que são aprovados por Deus, devemos dar prioridade para que o louvor, a honra e a glória sejam sempre para Ele. Romanos 11, 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, amados, vamos fazer como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus possa ser glorificado através da nossa vida, que nós possamos entregar tudo nele e saber que o melhor, os planos bons do Senhor estão para nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que nós ouvimos essa noite, ela diz de forma muito clara, para nós nos esquecermos das coisas que atrás ficam e avançamos para que estão diante de mim, o Paulo dizendo diante de nós. Nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma aquilo que nós não resolvemos. Aquilo que nós não acertamos. Aquilo que ficou para trás, que necessita, carece e precisa ser acertado. Isso nós não podemos esquecer. Porque se eu preciso avançar sem ter que ficar sendo acusado. E uma das coisas que o inimigo faz é acusar. Então, se eu não acerto o que ficou para trás, esquecer-me daquilo que ficou para trás sem ter acertado, é notório, é claro, que em algum momento isso vai ser levantado. E pelo fato de Moisés, não ter acertado, eu vou perceber em mim que eu não posso prosseguir. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Não adianta eu chegar aqui e pregar para os irmãos arrependimento e pedir perdão se eu não faço. Não adianta eu chegar para os irmãos aqui e falar sobre oração se eu não oro. Não adianta eu chegar aqui e falar para os irmãos para ler a Bíblia se eu não leio. Isso se chama incoerência. Então eu devo esquecer-me das coisas que ficam para trás, sim, daquilo que me impede de estar com o Senhor, de avançar para o prêmio da vocação, da soberana vocação. Aí sim. E o que seria isso? O Paulo diz nos versículos anteriores. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos deixando para trás, sem que antes tenha acertado. O pastor Isaías falou,
ficar rodeando, 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 e não consegue avançar. Isso é verdade. Não vai avançar. Porque se aprofunda no esquecer de deixar as coisas para trás e se esquece daquilo que precisa ser feito. O pastor Isaías falou, eu não sei por que Deus está falando tanto sobre pedir perdão. Eu sei. Eu sei. Então, queridos, nós não podemos deixar para trás. O ano de 2024 não tem como retomar, mas corrigir, resolver aquilo que ficou para trás como pecado, como problemas, isso nós precisamos resolver. Isso nós precisamos fazer. E é com muito temor que eu estou lhe dizendo isso. Nós precisamos resolver o que ficou em 2024, 23, 22, 21, 20 e vai retroagindo, vai indo. Nós precisamos resolver. Não é regressão, não. Não é voltar a ser criança, não. Não é isso não. É voltar e saber. Cada um de nós sabemos de que maneira a palavra veio ao nosso encontro. É difícil, o pastor Isaías disse, nós precisamos nos humilhar. Precisamos sim. E às vezes nós nos humilhamos. Aí passa o ano, vou deixar para trás isso aí, vou correr para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não vai alcançar. Não irá alcançar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse primeiro culto de instrução bíblica. Eu preciso esquecer-me das coisas que para trás ficam. Mas eu preciso resolver aquilo que não foi resolvido. Eu preciso pedir perdão para quem eu feri, eu preciso pedir perdão para quem eu feri, para quem eu falei algo que não deveria ter falado, feito algo que eu não deveria ter feito, eu preciso resolver. A nossa conta com o Senhor Jesus é uma. Como as pessoas a quem possamos ter ferido é outra. Nós precisamos resolver isso. Se nós queremos avançar como irmãos, como igreja, e alcançarmos o prêmio da soberana vocação, nada, absolutamente nada, pode ficar jogado lá no limbo. Esquecer-me das coisas, esquecer-me que eu feri alguém, esquecer-me que eu falei mal de alguém, esquecer-me que eu acusei alguém, esquecer-me que eu fiz algo de errado. E quando eu digo errado, é pecado. Então nós precisamos tomar cuidado com o esquecendo-se das coisas que ficam para trás. Tem coisas que nós precisamos lembrar e corrigir. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar em pé? Domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus a partir das 9 horas. Convido os irmãos para que retornem. Chegue um pouquinho antes para nós estarmos orando, falando com o papai, para que ele possa falar conosco também. Para que ele possa responder muitas das nossas orações. Quantas inquietações em 2024 não foram deixadas? Quantas inquietações estamos trazendo para o ano de 2025? Então que o Senhor nos ajude a fazermos aquilo que precisa ser feito para que o nome dele seja glorificado. E se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar, para que pelo menos dê um passo em direção ao Senhor. Amém? Pai bendito, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por esse primeiro encontro, por esse primeiro culto, Senhor, ao Senhor, com instrução bíblica. E esta veio, Senhor Deus, para nos dizer que nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. Mas o Senhor sabe e tem falado conosco do que nós precisamos resolver. Daquilo que ficou para trás, que nos impede de avançar. Não devemos, Senhor, nos esquecer daquilo que nos separa de Ti, Senhor. Daquilo que tem criado uma barreira entre nós e o Senhor. Nós não podemos nos esquecer. Pelo contrário, nós temos que resolver. Porque lá no livro do Apocalipse, Senhor, está escrito: lembra-te de onde caístes. Aleluia. E arrepende. E volte. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, Senhor, nos humilharmos não somente perante ao Senhor, mas humilhar-nos, Senhor, perante a Tua palavra, Senhor.
que venha até nós, com o caráter de nos corrigir, nos moldar, nos lapidar, Senhor, nos fazer melhores como servos teus. Ó bendito Deus, em nome de Jesus. Que este novo ano, Senhor Deus, seja um ano, Senhor Deus, em que venhamos, Pai, a nos colocarmos diante da Tua presença, Senhor, como bons soldados de Cristo Jesus. Ó Pai bendito, leva-nos, Senhor Deus, aonde o Senhor quiser nos levar, Pai eterno, para nos reconciliarmos, Senhor, para nos acertarmos, Senhor, em nome de Jesus. Seja a Tua palavra, Senhor, verdadeira, Senhor, em nossas vidas, ao ponto de podermos praticar e sentirmos prazer em fazer isso. Bendito Deus, em nome do Senhor Jesus. Olha, Senhor Deus, para a Tua igreja neste lugar. Olha para cada um dos Teus filhos, Senhor, que aqui estão. Por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Por aqueles que não estão aqui, mas que o Senhor também tem falado com eles. Usa, Senhor, a cada um que fazer uso da oportunidade neste lugar, simplesmente para ser um porta-voz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e fazemos isto, ó Senhor, imensamente agradecidos. Amém e amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, espalhada sobre a face da terra, e nós aqui como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo amém, Jesus. Está encerrado.